John MacArthur. Pais sábios, filhos brilhantes. Como educar seus filhos de acordo com a Bíblia. Introdução. Há aproximadamente 2 décadas, preguei uma série de sermões intitulada A Família. Realizada. Aquele breve estudo de Efésios 5 provou ser de longe um dos mais populares que já realizei. Ele foi o fundamento para um de meus primeiros livros, The Family, A Família, assim como ponto de partida de uma gama de vídeos. Transmiti os sermões originais diversas vezes ao longo dos anos no programa de rádio Grace Toiu, Graça para você, e eles sempre, invariavelmente, provocavam um forte impacto nos ouvintes. Grande parte dessa comoção se revelava nas cartas enviadas a nós por pais que buscavam uma ajuda mais específica para as questões relacionadas à criação dos filhos. É nesse ponto que o estilo de vida bíblico se torna mais prático e mais urgente. Os pais cristãos não querem falhar em criar seus filhos na instrução e no conselho do Senhor, mas as possíveis armadilhas que aparecem no caminho podem parecer intransponíveis. Um jovem pai recentemente escreveu para mim: estou à procura de ajuda bíblica para a criação de filhos. Não busco apenas conselhos sobre como criá-los com base em uma perspectiva cristã, não apenas uma psicologia infantil requentada e recheada de terminologia cristã, mas sim diretrizes sólidas, bíblicas para a criação de filhos. Tenho a impressão de que os mandamentos específicos para os pais citados na Bíblia podem ser escritos em meia folha de papel, mas estou certo de que também existem princípios no texto bíblico que ensinam os pais a criarem seus filhos. Estou simplesmente tendo dificuldades em saber quais princípios são realmente bíblicos, quais não são. Procurei livros sobre criação de filhos em uma livraria cristã. Havia muitas opções, mas notei que eles estão recheados de expressões como o senso de autoestima do seu filho, a propensão ao pensamento egoísta, o transtorno do déficit de atenção e assim por diante. Quantas dessas ideias têm respaldo bíblico e quantas são apenas emprestadas da psicologia infantil secular? Vejo muito pouco nesses livros que realmente se refere à palavra de Deus. Minha esposa e eu mal saímos da adolescência, e agora estamos enfrentando a responsabilidade de criar nosso filho no caminho em que ele deve andar. Não sinto que estamos totalmente prontos para essa tarefa. O Senhor poderia recomendar alguns recursos que possam nos ajudar? Quando nosso filho mais velho nasceu, lembro-me claramente de como foi sentir de repente o enorme peso da responsabilidade inerente ao ato de nos tornarmos pais. Hoje, meus filhos já estão crescidos e embarcaram na aventura de serem pais também. É um prazer vê-los começando a criar seus pequeninos na instrução e no conselho do Senhor. Observar meus netos começarem a crescer muitas vezes me lembra da grandiosa tarefa de criar filhos não apenas para os pais de primeira viagem, mas também, muitas vezes, ainda mais, para os de adolescentes e de jovens adultos. Também compreendo e me solidarizo com a perplexidade daquele jovem pai ao examinar as diversas opções que hoje estão sendo apresentadas como criação cristã de filhos. O mercado está inundado de abordagens questionáveis ou completamente errôneas. Podemos encontrar uma abundância de contribuições para a educação cristã de filhos, mas os recursos verdadeiramente bíblicos são realmente raros. Enquanto isso, as famílias cristãs se autodestroem por toda parte, à medida que a sociedade mergulha mais profundamente no lamaçal do humanismo e do secularismo. A igreja falha muitas vezes na luta contra essa tendência perigosa. Infelizmente, o impacto do mundanismo desenfreado e das concessões abertas pela igreja está afetando as famílias cristãs. Essa é uma crise grave. Podemos estar testemunhando a agonia de morte da célula básica da civilização, a família. A mídia exibe incessantemente evidências desse declínio. Diante de nossos olhos, o divórcio, a revolução sexual, o aborto, a esterilização, a delinquência, a infidelidade, o homossexualismo, a liberação feminina, os direitos das crianças, a exaltação da rebelião. Enquanto isso, a sociedade secular, e às vezes até mesmo o governo federal, parece ter a intenção de redefinir e remodelar a própria concepção de família. Casamentos entre pessoas do mesmo sexo, casais homossexuais adotando crianças, conceito da aldeia global e outras abordagens radicais da vida familiar usam a linguagem dos valores familiares enquanto estão de fato minando a família. Os políticos parecem cada vez mais decididos a usurpar o papel dos pais, e os pais parecem cada vez mais dispostos a abdicar desse papel em favor de outros. Mais do que nunca, os cristãos precisam saber o que a Bíblia ensina sobre a criação de filhos e começar a colocar seus preceitos em prática. Este não é um livro de psicologia cristã. Ele é diferente das abordagens pragmáticas, daquelas que oferecem fórmulas para a educação dos filhos e para a vida em família. Não estou propondo nenhum método novo. O meu objetivo é apresentar os princípios para a criação de filhos com base em uma perspectiva cristã da forma mais clara possível, ajudando os pais a encontrarem coerência nas dúvidas diante de Deus. Estou convencido de que se os pais cristãos entenderem e aplicarem os princípios simples que a Bíblia apresenta, eles poderão se posicionar acima das tendências da sociedade secular e criar seus filhos de uma maneira que honre a Cristo em qualquer cultura e sob qualquer circunstância. Capítulo 1 Sombra para nossos filhos. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:04. Um velho provérbio chinês diz: uma geração planta as árvores e a outra desfruta. Sombra.
Nossa geração vive à sombra de muitas árvores que foram plantadas pelos nossos ancestrais. Em termos espirituais, desfrutamos à sombra dos padrões éticos de nossos pais e avós, de suas percepções sobre certo e errado, de seu senso de moral e dever e, acima de tudo, de seu comprometimento espiritual. Os ideais de nossos ancestrais determinaram o tipo de civilização que herdamos deles e, do mesmo modo, os ideais de nossa geração irão moldar a cultura de amanhã para nossos filhos. Não há dúvida de que a sociedade como um todo está em um estado grave de declínio moral e espiritual. Assim, a questão que os pais cristãos enfrentam hoje é se podemos plantar algumas árvores que darão sombra para as futuras gerações, protegendo-as do calor causticante dos valores anticristãos em um mundo anticristão. Estamos plantando o tipo certo de árvore, que dá sombra, ou estamos deixando nossos filhos totalmente expostos à decadência da sociedade moderna? Deveria ser óbvio para qualquer pessoa que tem algum compromisso com a verdade da palavra de Deus que a nossa cultura como um todo está se desintegrando rapidamente em termos morais, éticos e, acima de tudo, espirituais. Os valores agora abraçados pela sociedade como um todo estão gravemente fora de sincronia com a ordem divina. Por exemplo, o sistema judiciário norte-americano sanciona anualmente o massacre em grande escala de milhões de crianças que ainda estão para nascer, mas um tribunal em Kansas City recentemente condenou uma mulher a 4 meses de prisão por matar uma ninhada de gatinhos indesejados. 2 Um tribunal em Janesville, Wisconsin, condenou um homem a 12 anos de prisão por matar 5 gatos para aliviar o estresse. 3 O caso foi realmente um exemplo atroz de crueldade com os animais. Porém, 2 dias após aquele homem começar a cumprir sua sentença, um tribunal em Delaware condenou uma mulher a apenas 30 meses de prisão por matar seu bebê recém-nascido. A mulher havia jogado a criança recém-nascida da janela do 3º andar de um quarto de motel em uma caçamba de lixo na viela logo abaixo, ainda com cordão umbilical. Evidências mostraram que o bebê estava vivo quando foi arremessado pela janela, mas que morreu devido à exposição, ao abandono e a graves fraturas no crânio. 4 Está claro que nossa sociedade como um todo não acredita mais que os humanos foram criados segundo a imagem de Deus, muito diferentes dos animais. De fato, a popularidade crescente do lobby dos direitos dos animais ilustra perfeitamente o quanto a sociedade se distanciou do porto seguro que os princípios bíblicos representam. Enquanto esse movimento continua a ganhar uma popularidade sem precedentes, ele se torna cada vez mais radical e ataca cada vez mais abertamente a visão bíblica da humanidade. Ingrid Newkirk, fundadora do People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, diz: não existe fundamento racional para a afirmação de que um ser humano tem direitos especiais no que se refere a ter um sistema nervoso central e a capacidade de sentir dor, fome e sede. Um rato é um porco, é um cachorro, é um garoto. 5 Newkirk não vê diferença entre as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial e o fato de se matar animais para alimentação. 6 milhões de judeus morreram em campos de concentração, mas 6 bilhões de frangos morreram este ano nos matadouros. 6. Essas ideias estão ganhando a aprovação da maior parte da sociedade. Algumas das celebridades mais respeitadas e mais conhecidas da atualidade repetem pensamentos semelhantes, geralmente sob o disfarce da compaixão. Mas uma perspectiva tão deturpada da bondade para com os animais rapidamente se torna uma crueldade frívola para com as criaturas feitas à imagem de Deus. Podemos ter uma pista do impacto inevitável que esse modo de pensar terá sobre o legado que os pais de hoje deixam para a próxima geração em uma observação feita por Michael Fox, vice-presidente da Sociedade Humanitária dos Estados Unidos. Ele diz: a vida de uma formiga e a vida do meu filho deveriam receber a mesma consideração. 7 Que tipo de valores a cultura de nossos filhos terá? A sociedade está cheia de tendências semelhantes assustadoras. O futuro é inimaginável para uma sociedade sem qualquer padrão moral que possa servir de fundamento para o que é certo e para o que é errado. Já estamos dispostos a condenar pessoas à prisão por matarem animais, enquanto encorajamos os médicos que realizam abortos a matarem crianças. Em que direção está indo a nossa cultura? Que tipo de sistema de valores, que tipo de moralidade, que tipo de mundo estamos estabelecendo para a próxima geração? E como cristãos, estamos plantando alguma árvore que dê sombra para nossos filhos? Ou estamos deixando-os totalmente expostos à decadência da família? Talvez estejamos assistindo à morte da célula fundamental de toda a civilização, a família. Os sinais desse declínio são abundantes e evidentes a nosso redor. Inúmeros fatos confirmam esse amargo prognóstico. Quase não há necessidade de se citar estatísticas.
Durante os últimos 40 anos ou mais, os sinais do colapso da família têm sido exibidos continuamente diante de nós: o divórcio, a revolução sexual, o aborto, a esterilização, a delinquência, a infidelidade, o homossexualismo, o feminismo radical, o movimento dos direitos das crianças, o declínio da família nuclear, juntamente com a banalização de pais ou mães solteiros, e outras evidências similares. Assistimos ao entrelaçamento de uma corda intrincada que acabará estrangulando a família até a morte. Para ser totalmente franco, muitas pessoas hoje teriam prazer em cavar o túmulo para a família. Em seu livro de 1971, A Morte da Família, o psiquiatra britânico David Cooper sugeriu que é hora de eliminá-la completamente. Uma sugestão semelhante foi dada no Manifesto Feminista de Kate Millett em 1970, Política Sexual.9. Ela afirmou que as famílias, assim como todas as estruturas patriarcais, devem ser eliminadas porque não são nada mais que instrumentos de opressão e escravização das mulheres. A maioria das pessoas que defende tais perspectivas é agressiva, irada e determinada em impor suas opiniões ao restante da sociedade. O terreno mais fértil para a propagação desses pontos de vista é o campus universitário. Consequentemente, os patrocinadores da engenharia social antifamiliar estão reeducando ativamente os jovens, que em breve serão os principais líderes da sociedade e os pais de uma geração que provavelmente será ainda mais disfuncional do que a atual. Esse tipo de doutrinação está acontecendo há muitos anos com algumas das pessoas mais influentes da atualidade, desde líderes governamentais até responsáveis por programas televisivos, moldando a sociedade moderna profundamente, o que os torna uns dos inimigos mais perigosos e declarados da família tradicional. Hillary Rodham Clinton, por exemplo, gostaria de transferir para o governo federal alguns dos direitos e responsabilidades sobre a criação dos filhos. O livro da Sra. Clinton É Tarefa de uma Aldeia, 10 propõe que o Estado deva patrocinar a criação dos filhos. Embora lance falsos elogios à importância do papel dos pais e dos avós, ela acredita claramente que não deveria ser permitido aos pais criar seus filhos sem a supervisão do governo secular. Ela também sugere uma abordagem mais socialista da criação de filhos, com creches custeadas pelo Estado e pré-escolas com horário integral para crianças de 3 anos. Parece que a aldeia que a Sra. Clinton propõe um lamaçal de programas financiados pelo governo federal destinados a doutrinar as crianças com os valores que o Estado considere aceitáveis, sejam eles quais forem. E se alguma coisa ficou clara ao longo da última metade do século passado foi o fato de que os valores bíblicos certamente não são considerados aceitáveis em qualquer programa patrocinado pelo governo nos Estados Unidos. Portanto, a aldeia da Sra. Clinton sem dúvida instruiria as crianças, em vez disso, de acordo com o humanismo secular. Outras vozes estão clamando por medidas ainda mais radicais contra a família tradicional. T. Grace Atkinson, ex-presidente da filial de Nova York da Organização Nacional para Mulheres, diz que gostaria de eliminar todo tipo de sexo, casamento, maternidade e amor. O casamento é a servidão legalizada, diz ela, e as relações familiares são a base de toda a opressão humana. 11. Gore Vidal, escritor renomado e crítico social, concorda. Ele propõe a reorganização da sociedade com o objetivo de eliminar a família como nós a conhecemos hoje. Em seu lugar, ele gostaria de ver uma autoridade central com o poder de controlar a população humana, a distribuição de alimentos e o uso dos recursos naturais. 12. É tarde demais para salvar a família? Felizmente, as vozes que estão clamando por alternativas tão autoritárias à família ainda são minoria. Até os sociólogos seculares em sua maioria veem o declínio da família como um desastre absoluto. A maioria concorda que a família é um elemento fundamental da sociedade civilizada e que se ela não sobreviver e florescer como instituição, a morte da própria sociedade não estará muito distante. Portanto, em praticamente todos os debates públicos atuais, estamos começando a ouvir sociólogos, psicólogos, analistas, os ditos especialistas em casamento e família e todos os demais falarem sobre a necessidade de fortalecer a família, pensando em soluções para resolver o que a aflige. Estou falando de vozes seculares, não cristãs, que estão preocupadas acerca do número de famílias que estão se separando e sobre o inevitável efeito negativo que isso exerce sobre a sociedade. Outro motivo de preocupação é o número crescente de crianças que não têm quem cuide delas durante o dia, crianças que voltam para casa diariamente, para lares sem supervisão e sem pais. Os especialistas também demonstram apreensão quanto ao aumento dramático de crimes graves cometidos por crianças pequenas, nos advertindo de que a permissividade dos pais, os padrões morais frouxos e outras influências sociais liberalizantes já resultaram na queda de muitas famílias e de algumas comunidades inteiras.
Se não forem corrigidos, esses problemas destruirão a sociedade como a conhecemos. Qualquer pessoa pode ver que a maioria desses problemas está diretamente relacionada à quebra dos valores que um dia foram cultivados na família. É dolorosamente óbvio que essas calamidades não são meramente problemas sociais que exigem uma solução de parte do setor público, mas sim, acima de tudo, problemas familiares, cujas soluções dependem do resgate da família como instituição. O problema é que a sociedade como um todo já rejeitou os valores bíblicos que são necessários para a recuperação e para a preservação da família. A expressão valores familiares é ridicularizada e muito insultada, escarnecida por alguns como instrumento de propaganda e sequestrada por outros, que defendem valores que são absolutamente prejudiciais à família. Mas a verdade é que os únicos valores reais que podem salvar a família estão enraizados na Bíblia, são valores bíblicos, e não apenas familiares. Portanto, o futuro da família em nossa sociedade depende do sucesso daqueles que são comprometidos com a verdade da palavra de Deus. Por anos, vários especialistas seculares têm proposto suas soluções humanistas para os problemas da sociedade, obtendo quase nenhum sucesso. Eles jamais descobrirão uma forma de curar essas angústias fora da Bíblia. Não há como. Enquanto isso, à medida que os relacionamentos humanos continuam a se deteriorar dentro das famílias, a própria constituição da sociedade está sendo destruída. Assista a qualquer episódio aleatório de um desses programas de entrevistas sobre relações familiares conturbadas, e você provavelmente verá uma evidência perturbadora de que isso realmente está acontecendo. De modo inverso, se a sociedade quiser se fortalecer, a reviravolta deve começar em nossas famílias. Infelizmente, é a sociedade a responsável por impor o maior obstáculo à reforma da família. Considere os seguintes valores antifamília já canonizados por nossa cultura. São conceitos bastante novos, das últimas décadas. Todos os tabus estão sendo sistematicamente abolidos e substituídos por um novo tabu, o de que os padrões morais absolutos, instituídos por Deus e revelados na Bíblia, deveriam governar todo o comportamento humano. O divórcio é aceito por qualquer motivo, ou por motivo algum. Considerando que a diferença de gêneros deve ser subestimada e eliminada tanto quanto possível, agora é inadequado falar sobre a liderança na família como uma responsabilidade masculina. As mulheres casadas que têm filhos são incentivadas a trabalhar fora de casa. O entretenimento, e a televisão em particular, dominam a vida no lar. Matar um bebê foca para tirar sua pele é criminoso, no entanto, matar bebês ainda não nascidos por qualquer motivo que seja defendido como uma questão de livre escolha pessoal. A pornografia do tipo mais imoral é protegida nos Estados Unidos sob os argumentos da primeira emenda, ao passo que ensinar às crianças das escolas públicas que a promiscuidade é imoral é proibido por ser considerado uma violação à Constituição. Uma sociedade comprometida com tais valores pode salvar as próprias famílias fracassadas. Não é preciso ter muito bom senso para ver que as sementes da destruição da família estão encravadas nos valores morais que a nossa cultura abraçou durante a última geração. Parece óbvio que, a não ser que a própria sociedade seja completamente transformada através do tipo de avivamento abrangente que os Estados Unidos experimentaram durante o primeiro grande despertamento, o futuro da instituição família nesta cultura está com sérios problemas. Onde fica a igreja em tudo isso? Certamente não estou sugerindo que a família possa ser salva pela reforma moral em uma cultura secular. Este não é um brado de guerra convocando os cristãos a serem mais agressivos na busca por ações políticas. Muitos dos esforços da igreja nos últimos anos têm sido desperdiçados tentando confrontar tendências antifamília tais como o aborto e o homossexualismo por meio apenas de esforços legislativos. Reforma não é a resposta para uma cultura como a nossa. Redenção é o que é necessário, e isso ocorre no âmbito do indivíduo, e não no da sociedade. A igreja precisa voltar à verdadeira tarefa para a qual fomos chamados, evangelizar os perdidos. Somente quando multidões de indivíduos em nossa sociedade se voltarem para Cristo é que a sociedade em si experimentará qualquer transformação significativa. Enquanto isso, as famílias cristãs têm a obrigação de plantar árvores que ofereçam sombra para as futuras gerações. Mas, francamente, mesmo na igreja, o estado da família parece bastante sombrio. Não que não haja sinais positivos. Durante aproximadamente 3 décadas temos visto uma tremenda preocupação entre os evangélicos com a necessidade de resgatar a família. As livrarias cristãs têm um bom estoque de livros sobre o casamento e a família. As rádios cristãs também estão abarrotadas de programações voltadas para a família.
Não existe carência de programas, seminários e ministérios cristãos dedicados à família e à criação dos filhos. Apesar de todas as publicações e comentários que esses ministérios dedicaram aos temas criação dos filhos e família, as estatísticas ainda mostram que, de um modo geral, as famílias cristãs não estão em muito melhor estado que as de seus vizinhos não cristãos. De acordo com alguns pesquisadores, as taxas de divórcio entre os evangélicos. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Está claro que, no plano de Deus, os filhos destinam-se a ser uma bênção, e não uma dificuldade. E eles geralmente são fonte de felicidade quando chegam ao mundo. Mas se forem deixados expostos e não receberem o tipo adequado de proteção, eles acabarão fazendo os pais sofrerem. Isso nos leva ao segundo princípio fundamental. Criar filhos deve ser uma alegria, não um fardo. A tarefa dos pais não é um jugo a ser carregado, é um privilégio a ser desfrutado. Se o projeto de Deus ao nos dar filhos é nos abençoar, a tarefa que Ele nos dá como pais não é nada além de uma extensão e ampliação dessa bênção. Criar filhos é difícil apenas até o ponto em que os pais dificultam a tarefa falhando em seguir os princípios simples que Deus estabelece. Negligenciar o seu dever diante de Deus como pai ou mãe é perder a bênção inerente a essa tarefa, e aqueles que o fazem tomam sobre si um fardo que Deus nunca pretendeu que os pais carregassem. Uma maneira infalível de encher sua vida de infelicidade é abdicar da responsabilidade que Deus lhe deu como mentor da criança que Ele colocou em suas mãos em uma expressão de sua graça. Nada em sua vida poderá se comparar a isso, nada produzirá mais alegria e satisfação absoluta do que criar seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. Não existem aspectos desagradáveis na criação dos filhos. É claro, nenhum de nós tem prazer em ter de disciplinar nossos filhos. Como pai, aprendi depressa que o que meus pais sempre me diziam sobre a disciplina era verdade, ela geralmente dói mais nos pais do que nos filhos. Entretanto, mesmo o processo de disciplina no fim produz alegria quando somos fiéis às instruções de Deus. Provérbios 29:17 diz: discipline seu filho, e este lhe dará a paz, trará grande prazer à sua alma. Há uma riqueza revigorante e estimulante de alegria na criação de filhos segundos padrões de Deus que não pode ser adquirida de nenhum outro modo. Em sua graça, Deus incorporou ao processo de criação de filhos uma fonte de prazer, desde que seus princípios fossem obedecidos. A Bíblia garante que teremos êxito na criação de filhos se seguirmos o plano de Deus? Considere este terceiro ponto fundamental. O sucesso na criação de filhos é medido pelo que os pais fazem, não pelo que o filho faz. Se medirmos nosso sucesso como pais unicamente por aquilo que nossos filhos se tornam, não existirá garantia inviolável na Bíblia de que teremos sucesso absoluto nesses termos. Às vezes, os filhos criados em ótimas famílias cristãs crescem e abandonam a fé. Por outro lado, o Senhor em sua graça redime muitos filhos cujos pais são um fracasso total. O que um filho se torna, como fato considerado isoladamente, não é um medidor confiável do sucesso dos pais. Entretanto, a verdadeira medida do sucesso dos pais cristãos é o próprio caráter dos pais. Se seguimos o projeto de Deus para a criação dos filhos, podemos dizer que tivemos êxito como pais diante de Deus. Invariavelmente, os pais perguntam sobre Provérbios 22:06, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Essa não é uma promessa bíblica de que se criarmos nossos filhos corretamente, podemos garantir que eles andarão fielmente com o Senhor? Essa noção se fundamenta em uma compreensão errônea da natureza dos provérbios. Na verdade, os provérbios são ditados sábios e clichês, não necessariamente regras invioláveis. Por exemplo, 2 versículos antes, lemos: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida, v4. Essa certamente não é uma promessa que sempre serão ricos e honrados aqueles que temem o Senhor. Muitos outros versículos também nos ensinam que os justos são inevitavelmente perseguidos. 2 Timóteo 3:02, e muitas vezes são pobres, Tiago 2:05. Além do mais, Provérbios 10:27 diz: o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Sabemos que esse princípio não é verdadeiro em todos os casos. Ele não pode ser afirmado como uma promessa invariável de Deus a todos os que temem o Senhor. Da mesma forma, Provérbios 22:06 é um princípio que geralmente é verdadeiro. E o mesmo princípio seria verdadeiro se fosse aplicado a soldados, carpinteiros, professores ou a qualquer outro modo de criação.
A maneira como uma pessoa é criada determina o que ela se torna. Nas palavras de Jesus, todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre, em Lucas 6 horas e 40 minutos. O mesmo princípio se aplica aos filhos, que também são, normalmente, produtos da criação que receberam. Trata-se de um lugar comum, incontestável. Entretanto, Provérbios 22 horas e 6 minutos não é uma promessa para os pais cristãos reivindicarem, alegando que o Senhor garantirá que seus filhos jamais se afastarão do caminho da verdade. O grande comentarista puritano Matthew Henry fez estas observações sobre o truísmo de Provérbios 22 horas e 6 minutos. Quando eles crescerem, quando eles envelhecerem, esperase que eles não se afastem dele. As boas impressões que foram geradas sobre eles então, ali permanecerão por todos os seus dias. Geralmente, o vaso retém o sabor com o qual ele foi temperado primeiro. Muitos na verdade se afastaram do bom caminho no qual foram criados, o próprio Salomão fez isso. Contudo, a criação que receberam no início pode ser um meio de se recuperarem, como se supõe que Salomão tenha feito. Pelo menos, os pais terão o consolo de terem cumprido o seu dever e usado os meios adequados. 13. Como regra geral, os pais que seguem os princípios bíblicos na criação de seus filhos verão um efeito positivo no caráter deles. De um ponto de vista puramente estatístico, os filhos que crescem em lares que honram Cristo têm maior probabilidade de permanecerem fiéis ao Senhor na idade adulta do que os filhos que crescem em lares nos quais os pais desonram o Senhor. O axioma de Provérbios 22 horas e 6 minutos se aplica neste caso. Certamente não devemos pensar que a soberania de Deus na salvação significa que a maneira como criamos nossos filhos é irrelevante. Deus muitas vezes usa pais fiéis como instrumentos na salvação dos filhos. No fim das contas, porém, a salvação de seu filho é uma questão a ser resolvida entre ele e Deus. Nada que você possa fazer garantirá a redenção dele. Com esse alvo em mente, o que você deve fazer é orar a Deus e instruir seu filho, usando todos os meios disponíveis para imprimir as verdades do Evangelho perpetuamente em seu coração. Entretanto, no fim, a aptidão espiritual de um filho adulto não é necessariamente um único medidor confiável do sucesso dos pais. Tendo dito isso, quero enfatizar que às vezes, ou melhor, com frequência, os pais são em parte culpados pela rebelião obstinada de seus filhos. E pude observar ao longo dos anos que os pais geralmente são mais culpados por terem filhos desobedientes do que a sociedade, do que as más companhias ou do que quaisquer das demais influências que os pais tendem a culpar. De tempos em tempos encontro pais que violaram praticamente todos os princípios bíblicos na criação de filhos, mas que, apesar disso, procuram um pastor na tentativa de obter algum tipo de absolvição da responsabilidade pela desobediência de seus filhos. Eles querem uma garantia verbal de que não são culpados de modo algum, outra pessoa é a culpada, não eles. Entretanto, o próprio Deus entregou a responsabilidade pela criação dos filhos aos pais, não aos professores, aos colegas, aos funcionários das creches ou a outras pessoas fora da família e, portanto, é errado os pais tentarem descarregar essa responsabilidade ou transferir a culpa quando as coisas dão errado. Este é o quarto princípio fundamental. As influências mais importantes sobre o filho vêm dos pais, não dos amigos. Deus solenemente encarregou os pais do dever de criar seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. Eles não têm a prerrogativa de transferir esse dever a outros. Os pais precisam se envolver na vida de seus filhos o suficiente para garantir que nenhuma outra influência prevaleça. Aos que reclamam que as falhas de seus filhos são culpa dos amigos, minha resposta infalível é que, no fim das contas, os próprios pais são os principais culpados, porque foram eles que permitiram que essas companhias tivessem mais influência na vida de seus filhos do que eles próprios. Alguns pais sem dúvida revirarão os olhos com sarcasmo diante dessa afirmação, e insistirão que não é realista nestes dias e nesta era esperar que os pais influenciem seus filhos mais que os amigos, a cultura, a televisão, os professores e todos os demais fatores que competem para ter o interesse dominante na vida de uma criança. Sarcasmo semelhante é expresso em um livro publicado recentemente, de Nurture. Assumption, Why Children Turn Out the Way They Do, na hipótese da criação, porque os filhos se tornam aquilo que eles se tornam. 14 por Judith Rich Harris, uma avó que vive em Nova Jersey e é autora de diversos livros de psicologia. Ela insiste em afirmar que praticamente nada que os pais possam fazer fará qualquer diferença expressiva no temperamento, na personalidade ou no caráter de seus filhos. A criação dos filhos tem sido enaltecida de modo exagerado, diz ela. Você tem sido levado a acreditar que tem mais influência sobre a personalidade de seu filho do que realmente tem. 15 De acordo
Com Harris, os grupos de colegas de nossos filhos, e não nós, determinam que tipo de pessoas eles serão ao crescer. Ela apresenta uma ordem de evidências impressionante. Desde dados técnicos de pesquisas até testemunhos humorísticos, todos argumentando a realidade desse fato de modo persuasivo. À primeira vista, a noção de que os pais têm pouca influência sobre o caráter dos filhos parece contrária a tudo o que acreditamos sobre a educação dos filhos. Mas aqueles que leram o livro podem achar a teoria de Harris mais do que plausível e até convincente. Ainda assim, um momento de reflexão revelará por que os pais na nossa cultura têm menos influência sobre seus filhos do que os amigos. A maioria dos pais simplesmente abdicou de seu papel. Eles entregaram seus filhos aos amigos. Investiram menos tempo em ensinar seus filhos do que o permitido para eles assistirem à televisão. Permitiram que toda a instrução espiritual, moral e ética de seus filhos viesse da televisão, dos filmes, da música e das outras crianças. Até mesmo nos melhores casos, os pais confiam demais nos professores da escola, nos professores da escola dominical da igreja e nos líderes de jovens, tudo fora do campo de ação da família. Os pais precisam entender que o caráter não é transmitido geneticamente nem absorvido por osmose. Os filhos são ensinados a ser o que eles se tornarão. Se eles se tornaram algo que não era o que os pais esperavam, geralmente é porque simplesmente aprenderam com aqueles que estavam presentes para lhes ensinar na ausência dos pais. Em outras palavras, os pais, e não os filhos e nem mesmo os amigos, no fim das contas, são os que devem ser culpados pela influência paterna e materna cada vez menor em nossa cultura. Sempre que as influências externas moldam o caráter de uma criança mais do que os pais, estes falharam em seu dever. É simples assim. Os pais cristãos hoje precisam desesperadamente reconhecer esse princípio simples. Diante do trono de Deus, seremos considerados responsáveis caso tenhamos entregado nossos filhos a outras influências que moldem o caráter deles de maneira ímpia. Deus colocou em nossas mãos a responsabilidade de criarmos nossos filhos na instrução e no conselho do Senhor, e prestaremos contas a Ele por nossa negligência deste grande domingo. Se os outros exercerem maior influência sobre nossos filhos do que nós, somos culpados e indesculpáveis, simples assim. Deus fez da criação dos filhos uma responsabilidade em tempo integral. Não há intervalos para o café em nossos deveres como pais e mães. Tal preceito está embutido até mesmo na lei dada no Monte Sinai. Deus prefaciou suas instruções aos israelitas com este encargo solene, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, 6 e 7. Essa é a definição do próprio Deus da tarefa dos pais. Significa que criar filhos é uma missão em tempo integral em todos os sentidos da expressão. Nenhuma fase da vida está isenta. Nenhuma hora do dia está excluída. Não há tempo de folga para os pais que querem ser fiéis a esse chamado. Alguns pais pensam que podem dividir a vida de seus filhos em compartimentos. Designar um determinado número de horas por semana para gastar em sua criação e, assim, seus deveres como pais estão cumpridos, certificando-se de que as horas que eles dedicaram à tarefa sejam um tempo de qualidade. Toda essa filosofia é contrária à mensagem de Deuteronômio 6 horas e 7 minutos, e é um caminho seguro para garantir que influências externas tenham mais peso que os pais em moldar o caráter da criança. A história de Israel presente no Antigo Testamento é uma lição objetiva sobre os perigos de negligenciar esse princípio vital. Israel falhou miseravelmente no dever de ensinar seus filhos sobre a justiça de Deus. Considere este versículo notável sobre a primeira geração de israelitas na Terra Prometida. E observe que essa foi apenas uma geração após Deus ter proferido a lei no Monte Sinai. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizará em favor de Israel. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Juízes 2, 7 e 10. Em outras palavras, toda a geração de israelitas fracassou em sua responsabilidade. Eles deixaram de ensinar seus filhos sobre tudo que Deus havia feito por Israel. E, como consequência, a geração seguinte se desviou do Senhor em massa. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e
Prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Juízes 2, 11, 13. Os filhos se voltaram para os deuses malignos dos cananeus. O ambiente ao redor os influenciou mais do que seus pais porque estes abdicaram de seu papel. O resultado foi idolatria, caos e destruição. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 21 horas e 25 minutos. O mesmo padrão se repetiu seguidamente ao longo da história de Israel. Sempre que uma geração de pais deixava de plantar as sementes das árvores que dariam sombra para as gerações seguintes, os filhos sofriam a fome espiritual que inevitavelmente se seguia. Isso ocorre até hoje. Agora mesmo o panorama para a próxima geração é tão sombrio quanto no passado. E não haverá uma mudança a não ser que esta geração de pais cristãos retome em tempo integral o trabalho de plantar árvores espirituais que deem sombra. Para muitos pais, o primeiro passo para voltar aos trilhos deve ser um novo compromisso pessoal com os preceitos de Deus. Se as nossas prioridades na vida estiverem distorcidas, não haverá esperança de ensinar aos nossos filhos o que eles precisam aprender. Pais, façam uma análise em seus corações. Vocês têm sede de Deus assim como a corça anseia pelas águas? Ou sua própria vida está passando para seus filhos uma mensagem de hipocrisia e indiferença espiritual? Seu compromisso com Cristo é o que você espera ver na vida de seus filhos? Sua obediência à palavra de Deus é o mesmo tipo de submissão que você anseia ver em seus filhos? Essas são perguntas cruciais que cada pai e mãe devem enfrentar se realmente quiserem ter êxito em seu papel e serem um bom exemplo para os filhos. Os pais que são relapsos nessas áreas praticamente garantem que seus filhos fracassem espiritualmente. A negligência dos pais nas próprias vidas espirituais equivale a cortar todas as árvores que dão sombra para a próxima geração de suas famílias. Nos capítulos seguintes examinaremos com mais detalhes os mandamentos bíblicos para os pais, maridos, esposas e filhos. Os princípios divinos para ter êxito na criação dos filhos segundo padrões cristãos aparecerão claramente. Antes de prosseguir com a leitura, entretanto, eu incentivo a examinar seu coração diante de Deus e a fazer uma profunda análise espiritual de você, não apenas como pai, mas como filho de Deus.